Eu não sei, a gente se acha, né? Eu tenho 4 filhos. Ganhei de ti nisso? Não, eu tenho um só. Sou. Só um. Os cabelos tudo branco. Nada que uma tinta não resolva. Só assim. Enquanto tem cabelo, dá pra passar tinta. É. Então tá. Vamos Mas lá. E aí, o mais velho já se formou em mecatrônica e quer fazer engenharia elétrica, né? Bom, Aí tá tocando ficha também, né? eu vi ali que vocês botaram ali no grupo. 2 cursos que eu botei, tá? Tem um de Sim, como e tem aquele de imaginologia. Os dois são bons. E os dois uma são de é graça. uma é palestra, prof. Sim, mas é tudo de graça, né? Com certificado. Isso, é. Aí eles fazem uma palestrinha no sábado Sim, com certificado. Eu sim, vi sim. ali, eu entrei, me 2 informei. horas. Bem interessante, eu vou participar. É bom? Eu entrava quando a gente Tudo que parou. assim, ó, que eu consegui, eu tô postando nos grupos que eu dou aula. Desses cursos grátis, que é bom vocês fazer. Conta como certificado, conta como horas, né? Sim, ajuda, né? Sim. Desde que a gente também olhe lá e aprenda, né? Alguma Sim, coisa. não só conecta e vai dormir, deixa ligado. Não. Eu esses dias estava assistindo uns lá bem. Nossa, né? É tipo para curso superior, sabe? Sim, E eu lá só pouca coisa eu entendia, né? Mas vamos que vamos, né? sim, mas tem que ter. Alguma coisa vai ser absorvida. Então, continuando aqui, sobre o nível, a janela e os níveis, tá? Para cada exame e região, existe um janelamento adequado. A largura da janela se refere à quantidade de unidades Horsfield, que é o HU, que estão incluídas, então, na imagem. O nível da janela está diretamente relacionado com os valores da atenuação tecidual. Tá? Tudo vai depender da cor de cinza que nós vamos obter na imagem. Quando os valores são baixos, os valores negativos, tá? Serão de níveis, os valores negativos de nível serão usados. Então, aqui tem o nível da imagem, que é o WL, e a largura da imagem, que é o WW. Isso aqui só a gente vai entender quando for fazer mesmo, tá? Eu tenho depois uns vídeos, não sei se vai dar tempo hoje, mas tem uns vídeos bem legais. Aspecto de segurança em relação ao tomógrafo, então, e o paciente. O tubo deve ser aquecido após 2 horas que o aparelho fica inativo, sem realizar exames. Tá lá, tá no teu plantão e a agenda tá calma, tá? Eu fiquei lá parado o aparelho 2 horas, não teve nenhuma toma para fazer, eu não liguei ele. Tem que dar aquecida no tubo, para não estragar o tubo quando tu for fazer o exame. Tá? Chegou um exame, a primeira coisa que tu faz, tem lá bem certinho como tu faz o aquecimento do tubo, tá? Então, tu tem que aquecer o tubo antes de realizar o exame, se o teu aparelho ficou parado 2 horas ou mais. Nunca direcionar o feixe, o laser, tá? Que tem no aparelho, no olho do paciente. Por quê? Porque pode queimar a retina, tá? Ou tu pede para o paciente fechar o olho, ou tu desliga o laser quando está passando a cabeça dele. Sempre respeitar o limite de peso estipulado pelo fabricante, tá? Se é 140 o máximo, não posso botar 145, tá? Senão, o que acontece? Eu vou travar a mesa e ela não vai mais funcionar. Não posso estragar o meu equipamento, né? Quando eu for angular o gantry, caso precise angular em alguma tomografia, cuidar para não pressionar o paciente lá dentro, porque o paciente vai estar lá e nós vamos estar angulando o gantry, tá? Ainda mais se o paciente tem fobia. Então, é complicado. Sempre cuidar para não ficar muito próximo ao paciente. Observar a postura correta
na operação do equipamento para evitar lesões por esforço repetitivo, a famosa LER. Então, senta adequadamente, a gente tem uma cadeira boa, tem um suporte para o pé, tem suporte para o punho, tá? A gente tem todo o equipamento lá na parte do tomógrafo. Então, utiliza bem certinho para não ter problema. E sempre realizar os testes de controle de qualidade periódicos no aparelho. Cuidados, então, no pré-exame. Antes do exame, o que a gente vai fazer? Explicar ao paciente sobre o procedimento do exame, a importância da colaboração dele, tá? E a gente vai esclarecer as dúvidas que ele tiver. Mostra o aparelho, que ele não é sufocante, que ele é estreito. No momento que ele passa de um lado para o outro, ele não fica preso, a ressonância já é diferente. A ressonância é muito mais larga que o tomógrafo, tá? Então, a ressonância, eu já fui cobaia. Agora há pouco, quando foi para inaugurar lá, que eles estão instalando os equipamentos no novo hospital da Unimed, né? E aí instalaram a nova resso e precisava calibrar o aparelho, montar os protocolos. Então, eles pediram para os colegas quem queria ser cobaia. Eu fui 2 vezes lá. Fiz uma de crânio e pescoço. E a outra, o que eu fiz? Acho que foi articulação sacroiliaca. Mas tu fica dentro do aparelho. Quem tem fobia, Jesus amado, aquilo ali parece assim, um túnel que tu tá lá dentro e tu não tem espaço, sabe? Não é um espaço que sobra, fica rente à tua cabeça. É muito esquisito. Ainda bem que eu não tenho. Então, sempre mostra o equipamento, explica para o paciente como que ele vai ficar, quanto tempo. A tomografia é muito rápida, em compensação, a ressonância é bem demorada. Orientar ele sobre a posição do tomógrafo e possível necessidade de injetar contraste, tá? Investigar sobre patologias que sejam portador, bem como alergia a iodo, alimentos enlatados e frutos do mar. Se sexo feminino, investigar probabilidade de gravidez, tá? Então, a gente tem que fazer todo esse questionamento. Se caso a técnica de enfermagem não estiver lá, é a gente que faz. Se caso tá a técnica, é ela que faz a entrevista que a gente chama, tá? Mas dependendo, assim, o local, é o técnico que tem que fazer. Então, o contraste, administramos contraste na tomografia para diferentes estruturas e tecidos, tá? O contraste, então, as características essenciais do contraste. Ele deve ser hidrossolúvel, fácil eliminação, baixa toxicidade e efeito radiopaco. O que é radiopaco? Ele aparecer mais branco na imagem, tipo osso, tá? Hidrossolúvel, que se dilua, de fácil eliminação, que não demore muito para sair do corpo, tá? Alguns tipos de exame, então, de tomografia, e na região que a gente vai estudar. Angio-TC de coronárias, vascular e paratep, mielotomografia, urotomografia, TC articular ou de um dos membros, tá? Pode ser feito membro superior ou inferior, TC de abdômen ou pelve ou abdômen total, TC de tórax e TC de cabeça e pescoço, que envolve crânio, órbitas, ouvidos, seios da face e o pescoço. E pode ser feito de colunas também, tá? Então, a gente faz tomo de qualquer região. Então, aqui o tórax, o que a gente vai verificar? Pulmão, mediastino e parede torácica, tá? Pode ser fratura de costela, pode ser um edema pulmonar, pode ser como que a gente chama? Uma infiltração, o COVID,
tá? Então, a gente investiga fazendo uma TC de tórax. Abdômen e pelve, TC quer dizer tomografia, tá, gente? Abdômen e pelve, então, eu vou verificar as vísceras, a cavidade abdominal e algumas doenças intestinais. Crânio e face, AVC, trauma, neoplasia, doenças inflamatórias e infecciosas. Neoplasia é câncer, tá? No pescoço, mesma coisa, neoplasias e infecção. Colunas, por trauma, por hérnia de disco, artrose. Parte óssea, trauma e neoplasias. Então, o uso do contraste endovenoso, a gente vai utilizar para doenças infecciosas, doenças inflamatórias, doenças granulomatosas, tumores e doenças vasculares. Tá? Então, esse aqui é o nosso contraste. O iodo não iônico. Iodo ou iodado é a mesma coisa. Começamos, então, o protocolo de crânio e face. Tá? Quando falamos em face e crânio, não se trata apenas de duas peças ou regiões anatômicas, tá? Temos glândulas, cavidades e uma imensa variedade de acidentes anatômicos para a realização e programação de uma tomografia. É indispensável que o operador tenha o conhecimento anatômico da região a ser estudada, tá? Então, precisamos saber muito bem a anatomia. Ossos que fazem parte do crânio. Frontal, temos um. Occipital, temos um. Parietal, 2. Temporal, 2, um de cada lado. O esfenoide 1 e o etimoide 1. Esses são os ossos que fazem parte do crânio, tá? Ossos da face, maxila, zigomático, lacrimal, nasal, palatino, o vômer e a mandíbula, tá? Então, esses aqui são da face. Como que a gente divide, então? Se é crânio, calota craniana, para cima. Se é face, somente aqui, tá? Aqui face, aqui crânio. Aquisição de imagem, então, no modo convencional, tá? A aquisição é o modo como as imagens tomográficas podem ser adquiridas, tá? Com a evolução dos tomógrafos, essas passaram a ser 90% no plano axial. A gente só adquire imagem no plano axial. Muito difícil adquirir outro tipo de imagem, tá? A não ser que não seja a helicoidal. Aí sim tu pode adquirir um coronal, tá? Ou um sagital. No convencional, também conhecido como corte a corte, onde a mesa se move a cada giro de 360 graus, para aquisição de imagem. E o helicoidal é o conhecido como volumétrico, tá? O tubo gira continuamente enquanto a mesa se desloca no gantry, entrando para dentro do gantry, que é o que a gente utiliza mais, tá? O helicoidal multi-slice. Então, aqui, estudando o crânio e a face. O crânio pode ser solicitado tomo por TCE, AVE ou AVC, que é acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, tá? Então, vai estudar todos os ossos temporais e a hipófise. A face, então, vai ser para estudo de seios da face, trauma e órbitas, tá?
E é lógico, o trauma quer dizer o quê? Mandíbula, maxila, ossos na face, que possa ter acontecido algum trauma, tá? A revisão anatômica, então, da face. Aqui a gente tem uma imagem de raio-x, o Batters, tá? Que é uma incidência para face, ossos da face, seios da face. Então, aqui eu tenho seio maxilar, 2, seio frontal, as órbitas, aqui é o nariz, tá? Aqui eu tenho o vômer, septo nasal, aqui o osso zigomático. Aqui o perfil, eu consigo visualizar a cela túrcica, ou turca, processo clinoide posterior, o dorso da cela, o clivo, o seio esfenoidal e o processo clinoide anterior. Aqui é a sutura coronal. Tá? Então, para mim fazer os cortes. Quando for crânio, eu vou fazer o meu FOV até... Aqui ficou mais curtinho, mas a gente gosta de pegar até chegar o primeiro arco costal. Desculpa. A primeira vértebra da cervical, tá? Então, na parte que é somente o crânio, eu vou fazer cortes mais largos. Quando eu chego na parte onde eu tenho a célula túrcica, eu faço cortes mais finos, tá? Esse aqui é o meu FOV, programação dos meus cortes. Se for face, eu vou fazer os mesmos cortes, não tão largo e nem tão fino, intermediário, da parte acima do seio frontal, tá? E vou pegar até o maxilar, a não ser que esteja para mandíbula. Aí eu pego tudo, tá? Então, os protocolos para crânio são divididos e aplicados de acordo com a patologia a ser estudada, onde irá haver ou não administração de meio de contraste, tá? E vai depender também para fazer as reconstruções. Aqui a gente tem uma imagem standard, eu consigo visualizar o parênquima cerebral, e aqui uma imagem bone, somente parte óssea. Aqui eu visualizo que existe uma fratura no crânio, tá? Temos uma fratura na parte óssea. Então, acessórios para crânio e face. A gente vai utilizar o suporte de cabeça, que vem no aparelho, suporte padrão, tá? Temos a almofada de apoio para a cabeça do paciente, caso precise também. Cinta para amarrar a cabeça, para ele não mexer. E a cinta de queixo, tá? Para ele ficar imóvel mesmo. Aqui temos alguns pontos de referência, tá? Mesma coisa que o raio-x. Temos a glabela, a linha do meato orbital, a glabela aqui, a linha do meato orbital, liga o meato à órbita, o meato acústico externo, que é a entrada, então, no ouvido, incisura external, tá? O processo xifoide, a margem costal, a crista ilíaca, umbigo e a sínfise púbica. Então, esses aqui a gente utiliza bastante, tá? Para posicionamento de paciente na tomografia. Aqui, então, a minha imagem para mim iniciar o exame. Eu vou clicar em novo paciente.
tá? Lá no monitor. Vou pôr o acesso do paciente, se ele tiver alguma identificação, algum número. Vou preencher com o nome dele, sexo, a idade, o nome do paciente, do médico solicitante, o médico radiologista. Vou pôr as minhas iniciais, que eu sou operador. Vou escrever a historinha do paciente, tá? A historinha, o que que é? O que a gente pesquisou lá, fez o questionário. E aqui eu vou escolher o protocolo que eu quero. Geralmente, já estão inseridos no tomógrafo, tá? Eu vou clicar aqui se eu quiser crânio, aqui se eu quiser face, pescoço ou cervical, ombro, tórax ou arcos costais, abdômen, pelve, quadril, joelho, tá? Tudo vai depender da estrutura que eu vou fazer a tomografia. Então, eu vou clicar no bonequinho e eu consigo abrir o protocolo, tá? É bem fácil essa parte. Só daí a gente tem que saber o protocolo que vamos utilizar. Se é crânio com contraste, sem contraste, se é uma anjo, tá? Tudo depende do pedido do exame. Então, aqui eu estou posicionando o meu paciente, ó, ele está com suporte de cabeça, tá? Esse laser é onde eu vou colocar bem no centro para mim fazer o meu posicionamento. É igual o raio central, tá? Eu vou deixar bem no centro da linha média do corpo do paciente. Tá posicionado, ele vai entrar de cabeça dentro do gantry, tá? Cabeça primeiro, que é o head fist. Aqui uma simulação, se o paciente não para quieto, eu tenho as fitas, a cinta para amarrar o corpo, o queixo e a testa, tá? E aqui atrás a almofadinha para a cabeça. Então, vamos lá. Começamos o exame, tá? Fazer o meu scout. Na parte que me interessa, o que que o médico solicitou. Se é crânio, então eu vou pegar a parte do crânio. Fiz o meu primeiro scout, ele vai aparecer aqui a imagem, ó. O paciente levou um tiro na cabeça. Aqui está alojada a bala. Entrou aqui na frente, ó, porque tem resquício de bala. Então, entrou na frente e ela está alojada lá atrás. Tá? Aqui, então, tem a minha imagem. E aí que eu vou fazer a minha programação do exame. Vou programar os cortes, da onde até aonde. Então, eu vou cortar aqui até a calota craniana. Eu vou fazer os meus cortes. Aqui, ó, o meu FOV. Ajustei, então, ele. Essa parte que eu vou fazer o exame. Os cortes tomógrafos serão só nessa região aqui, tá? Então, o FOV vai de 22 a 25 centímetros. Eu vou utilizar 130 kV, 170 MA, 24 número de cortes. O início do corte vai ser no forame magno, o final na vértice do crânio. A espessura de 2 a 5 milímetros, tá? O que mais temos aqui? O algoritmo de reconstrução. Nós vamos utilizar o standard para parênquima e o bone para a parte óssea, tá? Aqui está bem explicadinho como que a gente faz tudo. Ajustamos, então, a técnica. O crânio sequencial. Tem duas igual. Mesma imagem. Tá, é a mesma coisa, tá? Algumas observações, então. Existem algumas variações de protocolo de acordo com a hipótese diagnóstica, que é o que o médico põe lá, que é a sugestão que ele acha que o paciente tem. Havendo a necessidade de administração do meio de contraste e adição de mais alguma
sequência de imagem, a gente vai conversar com o médico radiologista e ele, se ele autorizar, a gente faz, tá? Quando administrar, então, o meio de contraste? Sempre que observar formações de massas numa fase pré, antes do contraste, tá? Para avaliação de aneurismas de circuito arterial, no polígono de Williams, hemangioma e algumas patologias como meningite necessitam de administração de meio de contraste. Nunca administrar o meio de contraste se observado algum sangramento intracraniano, tá? Então, se tiver ruptura dentro do crânio, a gente não injeta contraste. Para o protocolo de crânio rotina, deve-se habilitar a reconstrução com o algoritmo de reconstrução standard. Mas sempre que houver o histórico de trauma, devemos habilitar junto, então, o standard e uma fase bone, tá? Uma para o parênquima e a outra para o parte óssea. O plano de corte sempre em axial. Então, aqui eu tenho essa primeira imagem, tá na janela standard, tá? E a segunda na janela bone, que eu visualizo muito bem a parte óssea e aqui o parênquima cerebral, no standard. A tomografia helicoidal. Então, o paciente é movido ao longo do eixo horizontal, enquanto o tubo de raio-x gira em torno dele. Ele vai entrando e o tubo girando. É a helicoidal ou volumétrica, tá? A vantagem da helicoidal, menor tempo de exposição do cliente, espessura de corte menos de 1 milímetro, tá? Que vai possibilitar a interpolação mais precisa das imagens. Com aparelhos multicortes em modo helicoidal, podemos fazer análises tridimensionais, tá? Então, a gente pode fazer reconstruções dos 3 cortes e imagens em 3D. Vantagens da sequencial: maior resolução espacial, cortes precisos, não há necessidade de reformatações. As desvantagens, então: a helicoidal, qualidade da imagem inferior, necessita de manipulação pós-aquisição devido à sua baixa resolução de imagem. E a sequencial, maior tempo de exposição do paciente e não é possível fazer análises tridimensionais, tá? Então, eu não consigo reformatar imagens em 3 dimensões, somente na que eu adquiri, e nem em 3D, tá? Aquisição volumétrica helicoidal. A gente vai iniciar os cortes no forame magno e termina na vértice. É a mesma coisa, tá? A espessura do corte é de 1 a 2 milímetros, com o mesmo incremento em bloco único. O FOV de 22 a 25 centímetros, aqui é o FOV. 130 kV e 170 MA. 130 o número de cortes. Algoritmo de reconstrução, standard para parênquima e bone para região óssea. As indicações, então: os protocolos para a face dentro de tomografia têm como princípios indicações aos estudos dos seios da face, estudo de celulite facial e trauma. O paciente vai entrar com a cabeça primeiro, tá? Head first. E vamos posicionar do mesmo modo o laser. A técnica, então, para os seios da face: o início do corte, palato duro, fim do corte,
seio frontal, tá? A espessura de 1 a 2 milímetros, com o mesmo incremento. O FOB de 22 a 25 centímetros, 140 kV, 260 MA. Rotação de 0,8 segundos, muito rápido. Número de cortes, 100. Reformatar coronal para partes moles e óssea, 20 imagens, mais ou menos 4 milímetros de espessura, e axial, 40 imagens, mais ou menos 2 milímetros. Algoritmos de reconstrução, standard partes moles e bone parte óssea. Estão entendendo, gente? Estão muito quietos? Estão aí ainda? Tô, prof, mas essa parte é complicada. Sim. Ah, pois é. Os protocolos, mas é que assim, ó, geralmente o protocolo já vai estar pronto aqui. Aqui é a parte onde a gente vai mexer agora, tá? Aqui, ó, eu vou colocar a descrição do exame, tá? O paciente vai estar, o bonequinho sempre vai estar lá apontado. Se tu quer mudar, tu só toca onde tu quer. Se ele entra com o pé, tu vai tocar no pé do paciente. Se ele entra com a cabeça, toca na cabeça dele. Tá? Que aí é o jeito que ele está posicionado. Aqui vai abrir já a fase do protocolo que a gente puxou. Então, já vai ter o KV, o MAS, a gente só vai conferir se está tudo ok. Confere todos os dados, tá ok. A gente aperta aqui, onde tem o raiozinho, e começa os cortes. Tá? Essa vai ser a tela que vocês vão visualizar num tomógrafo para iniciar o exame. Caso seja um exame com contraste, a gente vai pôr aqui, vai abrir mais umas 3 séries. Então, é a pré-contraste, arterial, venosa e a, como que chama lá, residual, tá? A tardia. Então, vai abrir 4 fases aqui. Quer dizer que eu vou fazer 4 sequências. O que abrir no protocolo que eu puxei é o exame que eu faço. Vocês vão ver que é mais fácil pessoalmente. Posicionamento do paciente, então, o laser, ó, bem centradinho, tá? No meio da face do paciente. Aqui o apoio de cabeça. As indicações para seios da face, sinusopatias, malformações, pólipos e pesquisa de tumores. Então, a anatomia. A gente tem 2 seios maxilares, vários etimoides, 2 a 3 frontais, e o seio esfenoidal fica aqui atrás, tá? Abaixo da cela túrcica. E aqui temos a faringe, nasofaringe, orofaringe. As imagens, então, aqui, reformatação com o bone, parte óssea, e aqui, partes moles, o standard. Corte axial, tá? Aqui é corte axial. Aqui é corte coronal. Reformatação bone, reformatação partes moles, standard. A anatomia, então, no plano coronal, aqui os meus cortes, para seios da face, tá? Então, se eu quero fazer coronal, eu vou fazer os cortes nesse sentido aqui. Eu visualizo, então, o osso nasal, o nariz, seio frontal. Primeiro corte.
Segundo corte, o osso etimoide, osso nasal, porção orbital, osso frontal. E aqui um restinho do seio frontal. As órbitas, crista galli, o osso etimoide, osso frontal, órbitas. Começando aqui o seio maxilar. Seio maxilar, o complexo ósteo-meatal, o zigoma, processo alveolar do osso maxilar. Aqui as órbitas. Seio maxilar, eu continuo visualizando. Até que eu visualizo o seio maxilar, eu tenho que estar fazendo os meus cortes, tá? O septo nasal, concha nasal superior, concha nasal média, células etimoides, do seio etimoide, palato duro, concha nasal inferior, seio maxilar, fissura órbito inferior, seio esfenoidal, nasofaringe, osso pterigoide,